Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, tá? Então, eu vou tomar a liberdade de dar de começar a puxar essa conversa, tá? Eu vou me dar essa liberdade também, porque eu sou o que menos entende do assunto. Então, o tema hoje vai ser o oráculo, que é o tarô. Como eu sou o que menos entende, eu vou puxar algumas coisas bem básicas para não ficar uma conversa tão aprofundada. Se ficar uma coisa muito aprofundada, ela fica muito direcionada para pessoas que entendem do assunto. Então, como eu entendo muito pouco, eu vou fazer algumas perguntas que vão puxar esse assunto, tá? A ideia, a impressão que eu tenho olhando, ouvindo falar do tarô, a primeira impressão que eu tinha era de que realmente era algo feito para adivinhação. Então, estando dentro do dia a dia normal, da vida da minha vida, eu interpretava que era uma coisa muito ligada a ciganos, muito ligada à adivinhação, muito ligada à sorte, realmente, né? A uma coisa que fala da sorte, previsão de futuro e coisas assim. Há um pouquinho só que eu já parei para observar antes de vir gravar. Esses dias atrás eu andei conversando com vocês e eu estava pesquisando. A primeira coisa que já me veio, que já chapou assim na ideia, é que não era nada disso. Não era nada disso, era uma coisa totalmente diferente, que não tinha tanto a ver com a adivinhação, que não tinha tanto a ver com previsão de futuro, tinha mais a ver com a análise, a visão de energias, a análise de energias, se algo poderia ser positivo, se algo poderia ser negativo, e assim, isso acabou elucidando algumas partes, mas causando também algumas confusões na minha cabeça. E aí, eu jogo a palavra para vocês. Deixa eu apresentar primeiro, que eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Nilson, eu sou irmão do meio e passo a palavra para a irmã mais velha. Oi, eu sou a mais velha, sou Val Teixeira. Agora a mais nova. Caçulá. Eu sou a Keila e sou a mais nova. Ah, caçulinha. Alguém tem a ideia ou a intenção de falar a idade que tem? Porque eu não tenho, não. Ah, eu acho que eu esqueci a minha, qual que era mesmo? Não lembro. Eu sou o PIN da mãe. Isso podia ter ficado só entre a gente. Eu tinha esquecido desse detalhe. Ai, tá terminando Bom. calor. Pim da Manhangaba. Bom, voltando pro assunto, que o assunto é sério, Sim, sério. vamos falar sobre então os oráculos. O tarô ele é um oráculo, mas não de adivinhações, né? O que vai acontecer, ele não é de futuro. Ele é para elucidar o que está acontecendo agora. Então, trazer algumas clarezas para a gente no sentido de o que essa situação está trazendo, ou às vezes clarear coisas que nós estamos vivenciando e não estamos percebendo. Está muito mais ligado a isso, né, do que exatamente fazer uma previsão. Ah, eu vou ficar com essa pessoa, esse serviço ou aquele serviço. Bom, acho que a Keila vai saber até falar melhor. Fala aí, Keila. Ah, então, eu acho que existem pessoas que fazem a ação, né, que é o tarô divinatório, e talvez consigam fazer isso, né? Eu acho que o tarô ele pode ser usado para isso. Mas a questão maior que o tarô dá é assim, a gente trabalhar com o presente, porque o nosso futuro ele vai depender exclusivamente do que a gente está plantando no presente. Então não adianta nada eu fazer uma previsão de que eu vou ficar rica no futuro se eu ficar sentada esperando a riqueza cair na minha conta bancária, né? Então eu acho que acaba sendo mais nesse sentido, a gente trabalhar com o que a gente tem no presente. E o tarô, ele dá uma perspectiva do futuro. Mas assim, ele dá uma opção do tipo, as coisas estão assim, talvez se você trabalhasse melhor assim, o que você colherá no futuro será isso, né? Mas não é uma coisa pré-definida, porque vai depender muito de como a gente vai lidar com aquilo. E o que eu sempre falo, a gente, às vezes, desculpa, só vou concluir. Não, pode falar. Às vezes a gente quer saber o que vai acontecer no futuro sem se comprometer no presente. E a gente quer que as coisas se resolvam sem que a gente haja. E é nossa responsabilidade. E tem que ver assim também.
por exemplo, o hoje, que é muito que o oráculo dá, se a gente entender, o hoje é o ontem de amanhã. Então, esse futuro é uma coisa muito aqui e agora. E é uma forma de ilusão também, quando a pessoa vem e fala, eu quero saber se vai dar certo, né? Se vai dar certo. Primeiro que o que é não dar certo? Não dar certo é não dar certo ou é não sair do jeito que você queria? Porque às vezes tudo pode dar certo. Só vai sair do seu caminho, vai trazer uma consequência diferente. Mas isso não quer dizer necessariamente que não deu certo, né? E é quando a Keila falando agora, né, assim, que tudo tem consequência, então a gente vê uma provável consequência do que vai ser se você fizer isso aqui. O que acontece muitas vezes é que a gente encontra pessoas que entendem só o que querem. Ah, então o tarô disse que ia dar certo, o tarô disse que é esse caminho mesmo. E na verdade o tarô falou, olha, se você seguir, se você olhar para isso, se você trabalhar aquilo, você provavelmente terá essa consequência. Mas nós temos essa tendência de ouvir só o que a gente quer e de elaborar as coisas de uma forma que elas vão de encontro para aquilo que a gente imagina que é o que seria o melhor, né? Então, a nossa forma de influenciar, ela é muito pesada nessa questão. Então, não é que não vá falar de algumas coisas assim futuras, mas não é um futuro longo, né? É diferente, por exemplo, de um jogo de búzios. O jogo de búzios fala de... O tarô não fala, né? Até onde eu entendo. Eu vou até usar um exemplo, eu ia até falar para vocês. Eu tenho uns projetos que eu quero fazer aqui, né, na Cardoso. Eu quero montar uma sala e já faz um tempo que eu estou pesquisando sala para montar. E assim, eu tenho os lugares que eu penso. E aí, então, normalmente eu peço o aconselhamento do tarô. Ah, nesse lugar, aí eu tiro uma carta para ver, mas isso é uma coisa minha, isso não é uma leitura, é só um aconselhamento que eu faço comigo mesmo, quando eu estou em dúvida, né? E faz uns 15 dias apareceu uma oportunidade super bacana, assim, que eu olhei e pensei, nossa, isso é legal, vou tirar as cartas para ver o que o tarô faz. E aí saiu a torre. E a hora que eu olhei, eu falei, gente, não é possível que tá saindo a torre. Para mim, parece ser tão legal, mas assim, eu entendi que eu precisava esperar porque alguma coisa ia mudar, né? Porque a carta da torre me traz essa coisa vou passar por um período meio de uma turbulência aí para depois eu pensar. E hoje, a hora que eu olho a carta, eu entendo o que é que ela queria me dizer, porque eu tive que suspender todos os meus atendimentos clínicos. Então, não adianta nada eu ter uma sala se hoje eu não vou poder atender. Então, eu preciso... Keila, eu vou te cortar um pouquinho. Me fala, vamos situar, a gente não sabe quando que a pessoa vai ouvir, quando alguém for ouvir isso, a gente não sabe quando vai ser. Eu acho que o que você está falando está relacionado ao momento que nós estamos vivendo, é isso, não é? Sim, isso, da nossa quarentena. Estamos no período de Covid, né? Há 15 dias atrás não tinha, quer dizer, já estava se noticiando, porém agora tá tendo período de isolamento social, os atendimentos clínicos foram suspensos, de segurança minha e dos meus. Então, assim, era uma coisa que não estava prevista, né? A hora que eu tirei a carta, eu não sabia que isso ia acontecer. E a carta ela não fez uma previsão. O que ela me falou era que não era um momento que eu iria, que eu precisaria esperar, porque a torre, ela tem, uma das mensagens é essa, né? Vai ter um período aí conturbado, que eu vou precisar passar por um desmoronamento de coisas para depois reerguer novos projetos, novas coisas, né? É bom que você tocou no assunto da carta. Não é o objetivo dessa conversa ensinar sobre o tarô, mas dar uma perspectiva sobre essa carta para que eu, por exemplo, que não entendo, que estou fazendo o papel de pessoa que não compreende, para eu visualizar melhor, porque eu imagino que, pesquisando na internet, realmente é um desenho de uma torre. Com as pessoas caindo, né? Isso transmitiu para você essa informação? Ou não tem nada a ver? Ou ela já tem já é previamente estabelecido, olha, torre significa tal coisa. Como você chegou a uma interpretação?
Então, as cartas em si, elas já têm uma interpretação pré-definida, só que ela não uma coisa, como que eu vou dizer assim, fixa, né? Dentro daquela interpretação que é pré-definida, a gente pode fazer vários apanhados, né, de entendimento. Então, a torre, ela faz uma alusão à Torre de Babel, que é quando, de repente, tudo ficou muito confuso, né, que todo mundo, eles foram subindo, construindo lá, e, de repente, começaram a ter vários idiomas e as pessoas não se entendiam. O que foi feito né, aí fala que Deus, né, destruiu a torre porque estava tendo muitos conflitos e precisaria que tudo começasse novamente. Então, a torre, ela tem uma mensagem de destruição, do tipo assim, esse projeto, ele precisa ser destruído, vai causar contratempos. Eu não gosto de colocar como, tipo, dor, sofrimento, isso, porque não é essa a intenção. É contratempo, é como se a gente estivesse pensando que eu preciso demolir uma casa, né? Então pensa assim, eu tenho uma casa que tem toda uma história, que era da minha bisavó, e tem toda a história lá de quando eu era criança, eu ia passear e tal. E só que ela tá ruindo. E ela precisa ser desmoronada. Então eu preciso me desapegar emocionalmente daquilo, colocar ela abaixo, vai levantar poeira, vai fazer sujeira, vai ter entulho. E tudo isso causa muito transtorno, né? Então nem todo mundo quer passar por isso, nem todo mundo quer se sujeitar a isso. Só que depois que eu limpar aquele terreno, eu tenho um terreno novo para construir uma coisa nova, com uma estrutura melhor, com uma base melhor, mais firme, do jeito que eu gostaria que fosse, entendeu? E além disso, tem uma mensagem que eu gosto muito, implícita assim, nessa carta, que é uma coisa que, para mim, tá? Para mim, é o vai passar. Então, assim, vai passar. Tudo vai passar. Então, o momento de sofrimento, de tristeza, de dor, de caos, ele vai passar. Assim como aquele momento de alegria, de satisfação, também vai passar. Porque tudo na vida são ciclos, então vai passar. Eu gosto muito dessa mensagem. Então, é uma coisa que, para que a gente está vivendo agora, nesse período de isolamento social, é uma mensagem importante para mim, é o vai passar. O que você acrescenta da carta da torre, Tata? Então, não, da carta da torre, não acrescentaria nada. Olha só que ele perguntou, né, se isso é uma definição já, uma pré-definição. Isso vem dos arquétipos, né? As cartas, elas representam o arquétipo. Então, elas permeiam já o nosso meio, o nosso pensamento, os nossos sonhos, é que a gente não interpreta. Mas todas as cartas, a hora que ele perguntou, é você quem dá essa definição ou ela já tem essa definição? É a dança dos arquétipos, porque todas as cartas, elas representam um arquétipo. O arquétipo são símbolos que estão na Bíblia, são símbolos que estão em todos os lugares. Sim. Porque a Torre de Babel, ela é uma passagem bíblica, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, que é quando eles começam aquela construção que não tem fim, né? E um quer fazer mais que o outro e chega uma hora que precisa acabar. E que, na verdade, é o mundo em que nós estamos, né? Ou acaba ou acaba. Certo. Eu posso então interpretar aqui, ou então dizer que realmente é uma interpretação. Os símbolos me lembram a interpretação, os símbolos me conduzem para a interpretação também. É isso que você disse? Sim. Ou foi muito limitado a minha Não, visão? Porque os símbolos servem para isso. As letras são símbolos. Então, quando você vê aquelas letras, você não tem muito para onde ir. É aquilo que você vai ler, né? Então, tudo é um símbolo. Se a gente pega, por exemplo, a carta da morte. A carta da morte é um símbolo, né? A foice que tem na carta é um símbolo. As caveiras que tem na carta são símbolos. E elas vão trazendo uma mensagem para a gente. Então, se você sonhou que você estava matando... por exemplo, outro dia uma paciente minha sonhou que ela tinha matado o marido dela. Eles estão num processo de divórcio, um processo dolorido, né? Que eles entenderam que não tem mais volta, mas que existe muito carinho entre eles.
E aí é um símbolo, ela está matando ele, ela está matando ele? Não, ela está matando a representação desse homem na vida dela, né? Esse casamento, o que ele significa para ela. Então ela está realmente matando, é um símbolo, né? É que a gente leva tudo ao pé da letra. Então quer dizer que eu estou matando essa pessoa, eu preciso matar meu marido? Aí algumas pessoas interpretam assim, eu preciso matar ele dentro de mim. Não, a gente não tem que matar ninguém dentro. A gente só tem que aprender a dar o lugar para essa pessoa dentro da gente. Ia ser mais fácil, Mas por exemplo, tiro enforcado, vou lá, me enforco logo de uma vez e pronto. Então, e o enforcado não fala disso também. E o enforcado é a carta mais dúbia, assim, né? Porque ele, primeiro que ele não é enforcado, porque ele é preso pelos pés. Pelos pés. Né? Ou acabou seja, toda a aventura do negócio. Né? Decepcionou. Oi. Achei que ia ser um rolê tão aventurado assim. O enforcado tem muito a ver com o Édipo, né? Que os pés inchados, aquele que é deixado à própria sorte. E tem um na mitologia grega que também é colocado assim de cabeça para baixo, não tem? Da mitologia grega, não lembro, não. Não sei responder. Eu acho que tem. Eu acho que sim. Eu lembro que tinha até um texto no teatro que a gente lia, quando ele é deixado para as aves, alguma coisa assim. Então, eu lembrei desse, da deixado no penhasco e tal. Isso. Mas é verdade. Eu não lembro quem que é. Não lembro. Eu acho que tava. A gente pode pesquisar para um próximo bate-papo. Aliás, a gente pode fazer um bate-papo sobre toda essa questão das mitologias, né? Porque essas mitologias a gente não tem contato com todas elas, e do mesmo jeito que a gente acabou de lembrar agora aqui, a gente lembra superficialmente, porque ouviu algum momento na vida, mas eu acho que elas estão muito ligadas também ao nosso dia a dia. Do mesmo jeito que a Bíblia fala de um período tão distante, mas está ligado ao nosso dia a dia. Se a gente pegar para interpretar, a gente consegue trazer para um momento que a gente vive sempre. Sempre vai ter alguma coisa que está ligada. Inclusive tem o tarô mitológico, que ele é só dos personagens da mitologia, que eu acho ele maravilhoso. Legal, pode falar disso aí, Keila, vai ser interessante. Você já comentou comigo tarô mitológico, nós já conversamos de tarô de Marsella, tarô de alguns outros tarôs diferentes. Na minha cabeça, a única coisa que eles mudavam era o desenho. Eu achava que Mas é o desenho, entendi. Mas por que eles transmitem diferente? Por que tem uma relação para uma pessoa diferente da outra, para outra? Eu acho que quando a gente trabalha com energia, a gente trabalha com identificação, assim, né? Então, por exemplo, eu uso o tarô de Waite, que é o que eu mais gosto de fazer tiragem. Mas eu gosto muito do mitológico para reflexão interna minha. Hoje eu quero refletir sobre alguma coisa. Aí eu pego o tarô, pego uma carta, eu vou ler sobre aquela carta, a história daquele personagem, porque continua as definições previamente feitas, né? Mas a história daquela carta, o desenho daquela carta, embora eles tenham um padrão, ela me remete a reflexões mais profundas. E quando uma pessoa escolhe um tarô, é uma identificação. Na verdade, quando a pessoa escolhe um oráculo, né? Porque, por exemplo, Búzios é um oráculo, as runas também são um outro tipo de oráculo. Então, é uma identificação. Você se identifica. Mas é assim, aí você lembra até onde eu comentei, eu tenho o tarô egípcio, que a gente tem uma dificuldade muito grande de conversar, eu e ele, entendeu? Porque eu não consigo interpretar tão bem as cartas. Eu até consigo uma coisa ou outra, mas não é aquela... Parece, tipo assim, eu conversando com um americano mesmo. Eu até entendo algumas coisas, mas não entendo tudo. Então eu tenho que ficar... Não, calma, peraí, deixa eu ver o que é isso. E às vezes alguma coisa passa. Certo, compreendi. Deixa eu mudar um pouco as perguntas. Vou entrar numa questão. O Deus era o Prometeu. Isso. Mas ele não ficou de cabeça para baixo, não. Não, né? Eu ia perguntar para você. Uma vez eu perguntei para você sobre algumas coisas do meu trabalho, já faz alguns anos, né? E você respondeu, a sua resposta, você usou o tarô,
E a sua resposta para mim me guiou a tomar algumas decisões naquele momento que me trouxeram exatamente no que eu estou vivendo agora. Qual foi a situação? Naquela ocasião, você me definiu. Eu perguntei sobre profissão, sobre trabalho. Eu nunca tinha tido nem ideia. Eu só perguntei, você tirou o tarô e aí que eu fui saber que era tarô que você tinha falado, que você me falou. E através daquela conclusão, a energia que eu estava empenhando nesse trabalho era positiva. Me guiou para desenvolver um trabalho que acabou gerando a situação que eu vivo hoje. Hoje a casa que eu estou morando não é mais a mesma casa, a casa que eu tinha antes, eu acabei de fazer reforma para que ela se torne realmente um empreendimento, uma casa que agora é uma empresa, e eu me baseei naquela ideia para vir desenvolver esse trabalho, né? Na época eu não tinha nem ideia de que eu ia acabar morando em outro lugar ou coisa assim. Eu morei por 20 anos no mesmo lugar, né? E sair desse lugar para mim foi um processo também. Mas me baseei muito no que você fez naquela ocasião. Eu ia perguntar para você o seguinte: tem alguma coisa alguma situação que você possa descrevê-la agora que você já viveu, ou seja, que você teve questões, consultou e agora você já vivenciou, você consegue olhar para trás e ver tudo aquilo que foi passado? Tem alguma situação que você possa abrir para a gente? Nossa, Nilson, várias. Assim, eu não vou saber te contar. Essa que você está contando, eu não me lembro. Não me lembro dessa situação de eu tirar uma carta para você. Mas muitas situações, às vezes para mim, às vezes para algumas pessoas que me conhecem, que pedem, né, para eu fazer alguma coisa. Mas uma coisa que eu costumo fazer, que eu não abro muito assim para as pessoas, óbvio, né? Que, aliás, óbvio também é um spoiler do É óbvio. Por exemplo, pacientes, quando eles me deixam muito em dúvida, sabe? Eu não estou conseguindo entender para onde eu tenho que ir com esse paciente, ou eu não estou conseguindo entender se o que eu estou fazendo é o suficiente, porque a gente tem, às vezes, essa dúvida de que a gente poderia estar fazendo um pouco mais pelo paciente e tal. E às vezes eu tiro uma carta, né, para me guiar do que esse paciente precisa de mim, o que esse paciente precisa que eu enxergue que talvez eu não esteja enxergando. E é muito comum essa carta me guiar, né? Às vezes, quando chega paciente novo, que a Keila estava falando de energia, a energia ela está em tudo. Então, às vezes, quando um paciente faz um contato novo com a gente, assim, pela primeira vez, eu não tenho secretária, então, comigo. E eu gosto, porque eu consigo sentir isso, entendeu? Esse paciente é aquele que vai me enrolar. Esse paciente é aquele que não vem. E já me alerta para essas coisas, e uma carta, ela me conduz. Uma carta me traz algumas coisas de o que eu preciso me preparar para essa pessoa. É ruim porque às vezes eu não tenho o nome completo da pessoa, às vezes eu não sei nada muito dessa pessoa, mas eu tenho essa situação. Por isso que lá atrás eu falei assim, que é um futuro, mas é um futuro muito de agora. Porque é um futuro para hoje, um futuro para amanhã, porque hoje já é um passado daqui um pouquinho. Agora é um passado daqui a alguns, né? Então, quando a gente faz uma previsão de futuro, o que é esse futuro? Porque eu já tenho algo no presente. Então, quando você me trouxe essa questão, que eu não me lembro da data, nem o que era, situação, mas você já tinha algo no presente acontecendo. Então, era uma consequência futura, mas não era o que vai acontecer no meu futuro, né? Mas você já tinha algo presente. Então, é uma consequência baseada num presente que você já tinha ali. Então, eu já tenho um paciente me esperando, me contatando, planejando alguma coisa. Então, ele já existe aqui na minha história. É diferente de algumas pessoas que buscam, tipo assim, eu vou encontrar alguém. Você vai encontrar muitas pessoas. O que você quer saber especificamente? O que você tem de presente? É porque eu não sei se eu faço uma viagem para tal lugar ou se eu for numa festa em tal lugar, porque onde eu vou encontrar o amor da minha vida? Olha isso. Porque você não tem um presente.
É diferente assim, olha, eu vou fazer uma viagem. O que essa viagem me reserva, né? Essa viagem já existe, ela é concreta, ela é um presente. Então, eu enxergo o tarô dessa forma, entendeu? Quando você tem um presente, eu consigo falar de uma possível consequência dentro de possíveis atitudes que você possa tomar dentro desse presente. Não é uma coisa totalmente aleatória. Tá cortando, né? Tá cortando de novo. Até onde vocês ouviram, não sei. Aleatório. Acabou aí. História. Certo. Não, mas é que o aleatório subentendeu. Ixi, eu agora fiquei sem entender que cortou de quem aí. Não. É que Mas eu é a Nery que falou, eu não falei nada. Acabei no aleatório e deu a entender que eu tinha falado mais alguma coisa, mas eu não tinha. Eu acabei aí entendi. mesmo. Beleza. Aí a Keila falou que deu a entender. Certo. Perfeito. Keila. Bom, não sei, eu ia perguntar uma outra coisa. Vocês acham conveniente falar? Você falou consultório, você falou o paciente que você atende, que vai atender, então de repente caiba você falar o que você faz, a sua especialidade, a Néria no caso, né? A Val no caso. É a Néria ou é a Val? É a Val. Aí eu já entro numa parte psiquiátrica, dupla personalidade, meu alter ego. Você quer saber de quem? É da Val, gente. É Val, tá? Ó, meu nome é Val. Isso. Meu nome é Val. Meu nome é Val! Eu falei lá no passado já, porque a hora que eu falei já era passado. Eu sou Val Teixeira, eu sou psicóloga, sou consteladora e terapeuta do feminino. Eu sou a Keila Souza. Sou fonoaudióloga. Eu trabalho especialmente com pacientes com disfagia, acamado, problemas neurológicos. E nas horas vagas eu gosto de fazer tiragem de tarô. Mas você é reikiana também. Eu sou mestre reiki também, embora eu esteja um pouco afastada das minhas funções de reikiana, mas eu sou. E você faz leitura de aura também. Nossa, ela fica ocultando as coisas dela, gente, do ocultismo. Ai, gente, mas eu não posso ficar... mestre do ocultismo. Eu não posso ficar falando tudo assim, porque eu tenho que fazer surpresa, tem que ter um charminho e tal. Como é que eu vou fazer tanto seduzir? Eu vou fazer tanto charme que eu não vou nem me apresentar. Ó, deixa eu perguntar um negócio aqui. Keila, por que você adotou o Souza? Porque eu acho que ele fica mais harmônico com o meu nome. Igual o tipo Val Teixeira, eu acho que fica mais harmônico. Então, por isso que eu coloquei Souza, mas só por isso. Mas dá uma leitura tão sistêmica, né? Os nossos nomes. Muito. Então, eu adotei o Nilson José. Na verdade, eu adotei porque eu até comprei a domínio José meu, mas eu fico muito em dúvida, porque muitas vezes eu queria adotar o Nilson Teixeira, mas eu percebo que estende bastante. Nilson Teixeira. Eu tô em dúvida. Então. Eu também gosto do Nilson José. Eu acho que entra essa questão da harmonia, fica harmônico. Certo, mas deixar claro para todo mundo que tá ouvindo que todo mundo aqui é Teixeira, viu? Teixeira de Souza. Teixeira de Souza. Mas tem muita coisa que eu acho que vale um outro debate, né? Porque é harmônico porque a gente já acostumou. Porque se você tivesse desde sempre falado Nilson Teixeira, talvez essa harmonia hoje a gente questionasse, né? Então é harmônico por isso, mas assim, tem toda uma história por trás da história. Por que eu fui eu acho que a gente... Por que a Keila ficou no Souza? Por que você abriu mão dos dois? Né? O seu filho não tem Souza. Você tem Souza, mas seu filho não tem Souza. Os meus filhos é Teixeira com o sobrenome do pai, mas nenhum deles deu seguimento ao sobrenome do pai. Então tem toda uma história. O ex-marido da Keila ficou com o sobrenome dela. Então tem uma história muito elaborada e muito interessante por trás disso, que dá para a gente fazer um outro debate só sobre isso.
porque entra sistêmica, né? Então, tem. Eu acho que volta, do mesmo jeito que eu gravei gravei aquele brincadeira que eu fiz aqui por minha conta, gravei falando da idade. Eu acho que hoje, com a minha idade, eu carrego muito mais. Eu elaborei muito melhor os fatos da infância e da adolescência, a ponto de realmente já começar a me questionar se eu devo usar o Teixeira. Confesso que o único motivo de eu usar o José foi a harmonia da fala, e mesmo porque todos os lugares onde eu trabalhei, todos me chamam de Nilson José. Eu nunca coloquei meu nome, eu nunca cheguei nas pessoas e falei, meu nome é Nilson José. Mas como dentro das empresas, isso eu trabalhei em empresa que tinha, eu cheguei a trabalhar em empresa que tinha 30 pessoas trabalhando, e por algum motivo que eu não sei dizer exatamente o qual, todo mundo me chamava de Nilson José. Então, por isso eu adotei. Mas hoje eu me questiono, devo colocar o Teixeira, devo trocar, devo mudar? Então essa questão eu acho que veio muito com essa elaboração dos fatos da adolescência e da infância. Eu acho que é assim, tem que ser Val Teixeira, Keila Souza, Nilson José, para as pessoas não ficarem achando que a gente é irmão. Pois é, teria um problema. Eu acho, vai que eles pensam isso. Então. Vai dar trabalho desmentir. Não, isso se alguém olhar para nossa cara, né? Porque... todo mundo fala até olharem pra gente, né? Não, vamos contabilizar um negócio aqui, né? Que quando eu fui pra faculdade, teve gente que estudou com a Keila no ensino médio, que olhou pra minha cara e falou, você tem uma irmã que chama Keila? Aí teve outras pessoas, teve agora, recentemente, gente que veio atender comigo, que me chamou para trabalho, falou, você é irmã da Val, você parece tanto com ela. Meu Deus do céu, não adianta. E eu tenho uma foto, né? que eu não lembro qual é, que outro dia a Keila postou e eu achei que era eu. E era ela. Então, nós temos, se for de infância, então, aí não, mais ainda. ainda. De infância eu acho que eu não parecia com ninguém. Na infância eu acho que eu era a única que não parecia com ninguém. Agora mesmo, né? De infância... Mas agora as pessoas falam mesmo, de nós duas. Eu acho que talvez porque eu tenho essa diferença de 9 anos, né, com a Keila. E 5 anos com você, então é uma distância muito grande. Acho que não tinha muito essa comparação, porque a gente também não tinha tanta foto assim, né, para ficar comparando. Então, acho que na infância a gente perdeu um pouco. Mas agora, de adulta, a gente vai percebendo, sim, o perfil, as coisas, né, são bem parecidas. Mas se alguém ficar eu fui mostrar pode falar. Não, pode falar, Tata. Não, eu ia falar, mas se alguém ficar em dúvida, a gente pode encerrar perguntando assim, Nilson, a mãe quer saber se você vem almoçar aqui hoje. Olha, eu só não vou por causa do coronavírus. Não, eu falei pra ela, só uma brincadeira, só pra... Pode falar, Keila. Não, eu ia falar que esses dias eu tava mostrando o evento que ia ter do Dia das Mulheres lá no shopping, no Iguatemi, né? Uhum. E aí eu tava mostrando pra uma amiga minha, e aí eu falei, a minha irmã vai falar também num dos dias, né? Aí ela entrou na postagem e falou assim, nossa, essa é a sua irmã, gente, como vocês são parecidas. E eu não tinha falado, que eu só mostrei a postagem pra ela. Uhum. E ela viu e na hora ela já falou. E as pessoas têm comentado muito isso, que parece bastante. Eu com a Keila não dá nem pra falar, porque quando eu era encanado que eu ia ser roqueiro, né? Que eu tinha os cabelos compridos. Eu devia ter 15 anos, mais ou menos, 15 para 16 anos. Não, eu tinha mais, eu tinha 16 anos e alguma coisinha. Aí eu tava descendo a rua e confundiram com ela. Não sabia disso não. Lógico, era na rua de casa, então a pessoa que chamou era conhecida nossa, né? Eu não lembro quem era também. Esse eu não sabia. Isso aconteceu, Assim, e aconteceu, e tem as fotos do Nicolas, né? O Nicolas, quando eu tava menor, eu pegava, teve um dia que eu tava com ele, mostrando as fotos que tem na parede da casa da mãe, e tem uma foto minha, na banheirinha, né? Foto em preto e branco ainda, apesar de não revelar a idade. A foto era preto e branco, viu, gente? Eu tava na banheirinha brincando com a chuveirinho e fizeram a foto, devia ser uma coisa tradicional de fazer de bebê na época, né? E aí perguntei pra ele quem era, e ele falou que era ele. Uhum. Então ele se reconheceu na minha foto, ele criança, bem bebezinho ainda, bem novinho, entendeu que era ele. Bom, resumindo, né, o Nicolas interpretou que era ele que estava na foto e a foto era minha, preto e branco, com mais de 40 anos, não era pra falar isso. E por acaso, né, olha só,
não foi nem você escolher o nome dele, né? Mas Nilson e Nicolas, né? Nilson José e Nicolas José. O José eu até acredito que teve a sua escolha, a sua participação, mas o Nicolas era um nome que a Dora sempre escolheu, né? Desde antes de sempre. Sempre foi, mas sempre foi escolhido por ela. Eu gostei do nome. Eu também já tinha pensado no nome Nicolas. E o motivo pelo qual ela escolheu foi o mesmo motivo pelo qual eu gostava do nome, que é a sílaba mais forte é o Ni. Então, foi isso que ela gostou. E o mas a Nicolas gente José vê foi por causa do Nilson José. Val, qual o nome do pai, né? Valdecil. Se for ver, sempre tem uma linhagem que a gente não percebe. São os símbolos, né? São os arquétipos, são as coisas diferentes que acontecem. Legal. Muito bom, gente. Acho que a gente pode encerrar, dar tchauzinho. Sim. Beijo. Ai, gente, beijo. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.